Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem, e a noite dá a conhecer a outra noite. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está no céu. Assim, quando derdes esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezares, não sejas como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como os hipócritas, desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas. Apenas o teu Pai, que está presente em segredo, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, a liturgia da palavra de quarta-feira de cinzas apresenta-nos como que uma síntese de todo o sentido deste tempo quaresmal que agora iniciamos. De facto, a Quaresma é por excelência tempo de conversão. Se nós tivéssemos de escolher uma única palavra para definir a Quaresma, era esta: conversão. Tempo de conversão, tempo favorável, para utilizar a expressão de São Paulo na segunda leitura, isto é, o tempo que Deus nos oferece para prepararmos o nosso coração e a nossa vida para celebrarmos a Páscoa, a mais importante festa cristã. Convertei-vos a mim de todo o coração.
é a exortação que Deus nos dirige na primeira leitura. Convertei-vos. E São Paulo, na segunda leitura, exortava-nos: reconciliai-vos com Deus, deixai-vos reconciliar com Deus. Portanto, o primeiro passo a dar neste itinerário da Quaresma, neste caminho quaresmal, nestes 40 dias, é este: é de conversão. É de nos dispormos a orientar a nossa vida para Deus. Mas temos de começar por aqui, por reconhecer que precisamos de conversão. E por isso o Salmo responsorial, por excelência o Salmo do pecador arrependido, nos convidava a esta atitude humilde, de quem olha para a sua vida e reconhece: eu de facto preciso de conversão. Eu preciso de me aproximar mais de Deus. Há aspectos da minha vida que podem ainda ser melhorados. E a conversão é isso. E o primeiro passo é este. Se eu me convenço de que na minha vida já está tudo bem e nada precisa de ser convertido, a Quaresma para mim será sempre vazia, vazia de sentido. Porque eu entendo que são sempre os outros que precisarão de converter alguma coisa e não eu. O primeiro passo é este. É este reconhecimento humilde de que eu preciso de me converter, de que eu preciso de conversão. Foi isso que cantámos no Salmo responsorial, mas é importante que não seja apenas o nosso canto, mas também o nosso sentir. Precisamos efetivamente de conversão. E a conversão a que somos chamados só é possível porque sabemos que Deus já se encontra de braços abertos, disponível para nos acolher. O profeta Joel, na primeira leitura, exortava-nos: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é clemente e compassivo, é paciente e misericordioso. Deus será sempre maior do que o nosso pecado. E esta consciência da misericórdia de Deus é a certeza do seu perdão que torna possível o nosso esforço de conversão. Por outro lado, o Evangelho agora proclamado ajuda-nos a concretizar em que consiste este caminho de conversão. Aponta-nos 3 importantes aspectos para vivermos a Quaresma. O Evangelho diz-nos: se queremos viver bem a Quaresma como tempo favorável para a nossa conversão, para nos aproximarmos de Deus, então temos de prestar atenção à oração, às práticas penitenciais e aos outros, a uma caridade vivida concretamente. Não deixa de ser interessante que Jesus chame também a nossa atenção para o facto de que estas práticas são importantes não para que os outros vejam, não para que os outros vejam, não para colhermos aplausos. Devem partir cá de dentro, de um coração efetivamente voltado para o Senhor. Há uma passagem da Escritura, uma outra passagem da Escritura que hoje não é lida, que diz: o homem olha às aparências, mas Deus vê o coração. E as atitudes fundamentais são as que saem cá de dentro do nosso coração. Na vivência concreta destas atitudes, é o coração que importa. Porque depois, o que vem cá de dentro vai condicionar as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas opções, aquilo que se vê, mas partindo de dentro. Olhemos então para aquilo de que o Senhor nos fala no Evangelho, como meios para vivermos este tempo de conversão que é a Quaresma. Antes de mais, a oração. A Quaresma é tempo de oração. Tempo de oração mais intensa. Tempo para reatar os laços da nossa relação com Deus, tantas vezes enfraquecidos pela rotina do dia-a-dia. Porque tantas vezes as preocupações de cada dia se sobrepõem à nossa relação com Deus. E a oração ajuda-nos a recuperar esta relação que dá sentido à nossa vida. É na relação com Deus, e por isso é na oração, que nós nos damos conta da necessidade que temos de conversão. Mas é também na oração que nós encontraremos a força necessária para esse itinerário de conversão a que somos chamados. Por isso, aproveitemos esta Quaresma para rezarmos mais e melhor.
Um outro meio, um segundo meio que nos é apontado para a vivência do tempo da Quaresma são as práticas penitenciais. A tradição cristã fala sobretudo do jejum e o Evangelho falava-nos do jejum. Mas o jejum é apenas o exemplo de uma dessas práticas penitenciais. Significa renunciar a algo como sinal desta vontade de nos aproximarmos de Deus. Renunciar a algo de que o alimento é apenas um sinal sensível faz parte da nossa pedagogia da Quaresma. Mas tenhamos sempre presente, e eu em todas as quartas-feiras de cinza repito esta citação de São Leão Magno, que nos diz: o jejum não consiste só na abstinência dos alimentos, mas também e sobretudo em abster-se do pecado. Quando falamos de jejum e abstinência na Quaresma, falamos em abster-nos do pecado. O alimento é apenas o sinal exterior, o sinal sensível que nos recorda deste sentido último. Converter-se é procurar não pecar, é abster-se do pecado. E há um terceiro caminho que nos é apontado. Depois da oração e da prática de penitência, é-nos apontado também a atenção concreta aos outros. A atenção concreta uns aos outros. É que não há oração verdadeira, não há autêntica expressão de amor a Deus sem autêntica atenção aos outros, sem sincera vivência da caridade. O amor a Deus e ao próximo são inseparáveis e não pode haver conversão sincera que passa ao lado das necessidades e dos sofrimentos dos que estão conosco, com quem vivemos ou com quem nos cruzamos. Reparem, são três caminhos, os três caminhos fundamentais para a vivência da Quaresma: a oração, as práticas penitenciais e a caridade, vivida concretamente na relação uns com os outros. A mensagem de Fátima, com o apelo à conversão que está no seu centro, com a exortação à oração e à penitência, bem como a atenção aos outros, a mensagem de Fátima não nos distrai da vivência da Quaresma. Pelo contrário, oferece-nos um estímulo renovado para vivermos intensamente este tempo favorável que o Senhor nos oferece. Por outro lado, dizia-vos no início, estamos na novena festiva dos Santos Francisco e Jacinta. E, de facto, nas breves vidas dos santos pastorinhos de Fátima, sepultados nesta basílica, nós encontramos um exemplo inspirador para a vivência da Quaresma e das atitudes que aponta e que põe diante de nós. Nos santos pastorinhos de Fátima encontramos o testemunho do lugar central dado à oração, que ritmava os seus dias. Neles encontramos os sacrifícios feitos por amor e que eles ofereciam em reparação a Deus e pela conversão dos pecadores. Nas suas vidas descobrimos a atenção concreta aos outros, aos mais pobres com quem partilhavam o que tinham e aos que em sofrimento pediam a sua intercessão e a sua oração. Caros peregrinos, contemplemos o exemplo dos santos pastorinhos de Fátima. Imitemos as suas atitudes e disponhamos-nos a viver intensamente este tempo da Quaresma.